É um grande prazer de introduzir a vocês essa noite o Dr. Bruce Lipton para uma noite que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar por muito tempo. E sem mais nenhuma palavra, eu peço que recebam carinhosamente o Dr. Bruce Lipton. Obrigada, muito obrigada. É uma grande oportunidade, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Eu quero agradecer ao Dog e todos os membros desse centro, o time de gravação, por essa maravilhosa chance, porque eu tenho o grande privilégio de apresentar essa noite uma informação que ainda não foi abertamente exposta ao público e é relativa ao meu trabalho como cientista pesquisador. E o trabalho envolvia em clonar células de músculo humano e eu estava trabalhando com esses pacientes detóficos, estava colhendo células humanas e tentando entender os mecanismos de controle que existiam que proviriam para a expressão patológica das células. Eu estava fazendo isso e, ao mesmo tempo, eu era professor de faculdade de medicina. O fato interessante nisso é que, depois de anos de estudo, eu comecei a reconhecer que algumas das nossas crenças, as nossas verdades sobre medicina, não eram nada corretas. Tem uma revolução acontecendo na área da saúde, mas eu estava no comando das pesquisas onde eu estava trabalhando e eu percebi que isso deveria realmente vir ao público, porque é muito mais importante que vocês entendam, porque a informação que eu vou apresentar hoje aqui é muito poderosa informação, porque isso realmente revela que nós temos algumas presunções e eu vou listá-las para vocês. E a definição de presunção aqui é que nós fomos totalmente bagunçados com algumas ideias que não são totalmente corretas e agora eu vou tentar corrigi-las e apresentá-las para vocês com um novo entendimento de como a biologia funciona, o que é relativamente simples, porque a natureza é simples e como ela faz tudo. E quando eu explicar isso, você vai realmente começar a ver o quão poderoso você tem sido e ao mesmo tempo o quão limitado você foi por causa das alterações das nossas crenças, de como poderoso nós somos. Nós temos várias importantes crenças que foram transferidas da ciência ao público e o problema disso é que converter a ciência em uma forma que seja de amplo entendimento, vários dos significados foram misturados e não revelam exatamente a verdade. Então, tem coisas que vocês ouviram sobre a genética determinante, por exemplo, diz que você é controlado pelos genes e durante a primeira hora dessa apresentação hoje à noite, eu quero realmente mostrar a outra verdade. E existe uma outra verdade que diz que de fato você não é controlada pelos genes. Você é realmente controlada pelas suas percepções do ambiente. E o que nós dizemos sobre percepções significa crenças. E a importância sobre isso é que quando nós falamos sobre genes, nós falamos sobre doenças genéticas, predisposições. Deixe-me dar primeiramente um importante fator. De fato, existem defeitos genéticos e isso afeta em torno de 5% da população. Bem, o que eu estou tentando explanar aqui é que 95% da população que chega aqui com genes perfeitamente saudáveis e capazes de todas as formas pela biologia e acabam expressando doenças, mortes prematuras, câncer, doenças cardíacas, e existe a tendência de nós colocarmos ênfase somente nos genes e acaba sendo que não, acaba sendo que eles são realmente afetados por como eles são selecionados e reescritos pelos nossos sistemas de crenças. Eu estava trabalhando e clonando essa célula e eu comecei a reconhecer, porque parte do meu experimento era que eu estava destruindo o DNA e assistindo o comportamento da célula. E parte surpreendente é que você pode destruir todo o DNA e a célula continua tendo vida, continua tendo sistema de comportamento. E se a crença é que o DNA controla a célula, o que estava controlando a célula depois que o DNA foi totalmente destruído? Isso foi o que me levou a entender o verdadeiro cérebro das células. E basicamente o que eu comecei a perceber é que eu estava super motivado com isso, porque foi como, oh meu Deus, isso é um total novo entendimento de ciência desse tempo. E eu comecei a sair, a dar palestras sobre isso, e eu estava realmente animado, empolgado sobre isso, porque os cientistas convencionais, meus colegas, todos entenderam sobre isso, mas eles ainda estavam preocupados com isso, porque nós investimos tanto dinheiro em pesquisas, nas crenças sobre genes e remédios, que foi difícil para eles mudarem e começarem a aceitar a nova realidade. E o interessante sobre isso é que nos 2 primeiros anos eu estava em todo lugar falando com as pessoas e dizendo, nossa, olha essa grande revelação. E se você realmente entender isso, como isso funciona, você vai ver o poder que você tem sobre
sua vida, como isso pode mudar totalmente a sua vida. Daí eu comecei a perceber que as pessoas olhavam para mim e diziam, sabe, Bruce, isso é uma grande história, mas a sua vida não parece tão perfeita assim para mim. E eu percebi a verdade, e a verdade é isso. A parte importante disso, nós pensamos que se nós colocarmos todas essas grandes informações acadêmicas em nossas mentes, e subitamente as nossas vidas começam a mudar. E é como se fosse uma pílula acadêmica que você toma, essa pílula, tudo se transforma. E eu percebi a um certo momento, especialmente quando eu quase me ouvi dizendo, bem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E daí eu pensei, como que eu posso estar falando sobre essas coisas e não aplicá-las na minha própria vida? E daí eu decidi, bem, deixe-me parar de falar sobre isso por enquanto, até eu começar a sair e começar a viver isso na minha... A parte importante disso é que agora, 15 anos depois deste descobrimento, mas aqui é a realidade nua e crua. Eu deixei em um mundo que, se eu fosse viver nele e pudesse dar um nome, o melhor nome seria purgatório. E agora eu me vejo vivendo no paraíso, no meu cotidiano, e reconhecer que nós temos um grande poder no desdobrar das nossas vidas, mas nunca tivemos a explicação de como isso influencia as nossas vidas, e a significância disso é realmente que eu posso providenciá-las com essa informação. E você pode sair daqui com essa informação. Mas tem um ponto onde você tem que começar a realmente a participar nisso, que nem eu tive que fazer. Começar a incorporar em nossas células de vida, porque nós podemos mudar crenças. O que é fora de comum nessas mulheres? O que é fora de comum nessas mulheres são a idade delas. Se você olhar a idade delas, a Dorothy tem 75 anos de idade e dança todas as noites no Palm Spring Ballet. A idade mínima para entrar nesse balé é 55 anos de idade. A significância sobre essas mulheres, é claro, podemos notar a vitalidade, podemos também perceber que elas não se afetam sobre as mesmas coisas que as outras pessoas experienciam quando vão envelhecendo. Qual é então o motivo que dá a elas essa vitalidade? É a base da questão. O nosso entendimento convencional é que os genes providenciam isso. Então, todos nós que a todo momento nos jornais, TVs, revistas dizem sobre os genes controla isso, os genes controla aquilo. E a relevância é que nós temos uma falsa crença chamada genética determinante. A significância da genética determinante é isso. É uma crença que diz que no momento que o esperma e o óvulo se encontram, os genes são determinados para o resto da vida e que o resto da vida se desenvolve como resultado desse gene. Bem, tem um problema com isso. E o problema é que, se isso for verdade, então nós nos tornamos vítimas das nossas hereditariedades, certo? Como é que nós nos livramos dos genes? Eles são embutidos em nós. Como é que saímos disso? E daí algo mais nos acontece. Nós nos tornamos irresponsáveis. Porque se os genes estão me forçando a fazer essas coisas, eu não posso mudar os meus genes. O que eu mais posso fazer com a minha vida, além de ter certeza de que eu vou tomar remédios certos para me fazer me sentir melhor nesse processo? E este problema resulta nesse ponto. Essa presunção é uma presunção. Isso não é verdade. Os genes não controlam você. Sim, eu vou ter que ir passo a passo nisso, porque de fato há 3 hipóteses na qual a ciência é baseada, que é totalmente errada atualmente. Essas 3 presunções incluem presunção número 1. Essa presunção diz que processos biológicos empregam física de Newton. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de acordo com a lei de Newton, a visão de Newton do universo é uma máquina, é feito de partes físicas, e se você entende como cada parte se interage, você consegue entender como funciona toda a máquina. E não tem espaço para energia lá, só tem espaço para as partes físicas, e a relevância disso é que, pela hipótese da lei de Newton, a medicina não aceita a noção de que a energia está envolvida no processo de cura. Claro, que a física de Newton está devastada agora por uns 75 anos, porque nós acabamos o ano quântico em 1925, mas a medicina ainda está parada na fase da biologia de Newton. Eu vou falar melhor sobre isso depois. A segunda presunção é onde eu vou dispor a metade dessa palestra nisso, e é baseada: os genes controlam a expressão biológica. Bem, eu vou mostrá-las a exata verdade biológica de que os genes não podem controlar a expressão biológica, pelo simples fato que genes não podem se autoligarem, se autodesligarem. E se os genes não podem nem se autocontrolar, como que eles podem controlar algo fora deles? Eu vou explicar de onde o controle vem. E a terceira presunção é de que a evolução darwiniana prevê a diversidade biológica. Esta também é mais uma assunção errônea, porque de fato